Olá pessoal, eu sou a Alexandra Martins, mentora e treinadora de líderes que buscam protagonizar o seu sucesso pessoal e profissional. E eu estou muito animada em estar retornando à gravação de conteúdos por aqui, porque nós iremos ter uma série de vídeos que vão proporcionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse é: o porquê algumas pessoas parecem tão tranquilamente alcançar o sucesso, enquanto outras ficam presas em uma mentalidade limitante? Pois é sobre isso que nós iremos conversar no percorrer deste vídeo. Eu vou trazer aqui alguns segredos, algumas informações que poderão fazer você destravar algumas barreiras psicológicas e principalmente uma que costuma ser muito comum: o medo do julgamento. Tenho certeza que em algum momento da vida você já se deparou com esse medo. Bom, mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar você a deixar a sua curtida. Afinal de contas, isso possibilitará que você continue recebendo insights valiosos como esse que você terá neste vídeo. Afinal de contas, vocês estão na expectativa de conseguir entender quais são essas estratégias que poderão também facilitar o seu processo de desenvolvimento pessoal. E durante toda a minha trajetória, minha jornada, acompanhando muitas pessoas nesse processo de descoberta, eu me deparei com dificuldades enfrentadas no âmbito de barreiras psicológicas. Ou seja, muitas vezes nós temos um inimigo invisível, não temos clareza, não temos direcionamento de onde gostaríamos de chegar, e com isso é impactado totalmente o resultado que esperamos. É importante você aí que está me vendo neste vídeo se questionar o que tem te limitado neste momento. Afinal de contas, uma crença limitante, um pensamento negativo tem um impacto gigantesco nos nossos resultados, como por exemplo a baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima, por vezes, vai ter insegurança, dificuldade de se posicionar, de, em alguns momentos, ter alguns resultados perante a todos os sentimentos que englobam essa dificuldade. Como também o próprio medo do julgamento que eu comentei inicialmente com vocês. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por você mesmo por conta do medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, se ele vai ou não concordar com aquilo? Quantas vezes você hesitou, ou seja, você deixou de falar algo com medo de ser julgado? E isso acontece desde coisas muito pequenas até as coisas mais complexas na nossa rotina. Às vezes você deixa de ser você deixa de se posicionar, deixa de utilizar, por exemplo, uma roupa que é importante para você com medo do que o externo vai dizer. Então as crenças limitantes, elas estão a todo momento sendo construídas. Afinal de contas, as nossas verdades, as nossas percepções, o nosso âmbito de convivência, a ambiência, são alguns dos fatores que podem impactar nesses pensamentos. Automaticamente a gente vai tendo direcionamento dos nossos comportamentos em função daquelas verdades que nós construímos. Não é à toa que tantas pessoas pensam e agem diferente. É importante você se questionar do que tem impacto negativo neste momento da sua vida. Afinal, se você está aqui me ouvindo até o momento, é porque você busca se desenvolver. E é para isso que nós estamos aqui refletindo sobre esses pontos que são tão significativos em relação ao nosso contexto de descoberta e desenvolvimento pessoal e profissional. E agora, vamos pensar aqui em algumas estratégias que podem favorecer para você reconhecer essas barreiras psicológicas. Sempre que você se encontrar numa situação crítica ou numa situação dita como disfuncional, negativa, tente olhar para você mesmo, se questionar o que eu estou pensando, o porquê neste momento eu estou tendo esse tipo de pensamento, de sentimento. Esse tipo de pensamento surge também de forma conexa com outras situações que eu já vivenciei ou que eu venho a vivenciar. Além disso, é importante também você se confrontar. Vou dar aqui um exemplo prático. Vamos supor que em algum dia você olhe para você e diga a você mesmo: eu não sou boa nisso, eu não sou bom nisso. É importante você questionar: será que realmente eu não sou boa nisso? Por quê? Quais são as habilidades que comprovam isso? Às vezes nós temos uma tendência muito forte de nos autocriticarmos, nos culparmos, e aí a gente aceita aquela realidade como uma realidade única, sendo que na verdade tem tantos outros fatores
que trazem uma percepção totalmente contrária daquele pensamento. E até trazendo aqui para vocês uma curiosidade, eu estava lendo esses dias e inclusive também levei esse conteúdo para um treinamento do quanto nós pensamos durante um dia. Existem várias referências, vários estudiosos que trazem que um ser humano pode pensar mais de 60 mil pensamentos no dia. Sabe o que isso significa? A gente pode ter mais de 1.800.000 pensamentos mês. Aí eu te pergunto, será que todos esses pensamentos são reais? Será que todos eles refletem quem você é? Se nós não nos questionarmos em relação a isso, corremos um sério risco de, por vezes, criarmos uma fantasia, uma utopia em relação à nossa própria verdade, à nossa própria pessoa. Então, se permita também a confrontar, como eu reiterei anteriormente, a trazer para você cada vez mais questionamentos que possibilitem você enxergar a sua essência, enxergar a pessoa boa que você é. Por vezes a gente tem também uma mania muito grande de utilizar alguns pensamentos, algumas palavras grávidas. Eu uso esse termo porque na verdade são palavras que dão margem, dá entonação a mais de uma possibilidade. Nós usamos muito, por exemplo, nunca vou conseguir isso. Percebam, o nunca é muito forte. O que representa esse nunca? A gente não tem algo palpável nessa realidade, nesse contexto. Ou às vezes a gente fala assim, eu acredito que eu vou conseguir. Mas como você vai conseguir? A partir do momento que a gente começa realmente a materializar, a compreender, a dar cada vez mais uma conexão à nossa fala, ao nosso pensamento, às nossas percepções, às nossas verdades, mais prático, mais direcionamento, nós vamos ganhando para alcançar esses resultados. Uma outra dica aqui importante é permita-se a fazer coisas que tragam esse processo de descoberta, que demonstrem a sua capacidade, seja ela cognitiva, física. Então aqui uma questão que eu sempre dou como indicação, como sugestão para quem eu também acabo desenvolvendo processos, seja ele a nível de mentoria, treinamentos ou outras questões que eu realizo acompanhamentos, é da importância do exercício físico. Porque lá é uma superação diária, você se descobre, você se possibilita ter um momento para você e também, além disso, tem todos os ganhos aí físicos, emocionais, porque traz um equilíbrio em relação a vários aspectos da nossa vida. Também mindfulness, outras atividades que te coloquem nesse processo de autoconhecimento acaba tendo um impacto muito importante e eu, como psicóloga também de formação, não poderia deixar de indicar a busca por profissionais que nos ajudem nesse processo, nessa caminhada de descoberta. Afinal de contas, todos esses processos eles são extremamente benéficos para que você consiga ter um direcionamento, uma clareza e mais do que isso, uma facilitação nesse processo, no resultado que tanto você deseja alcançar. Mas em resumo, eu gostaria que essas dicas elas fossem não só escutadas, mas sim praticadas. E eu sempre trago muito isso aqui nos meus vídeos. A informação, o contexto de aprendizagem, ele é extremamente importante e eu acredito muito nele. Mas para que nós consigamos ver as coisas acontecendo, é necessário que nós a coloquemos em prática. Então, tente se desafiar, tente aí pelo menos aplicar uma dessas estratégias que nós conversamos aqui, para que você comece a observar, a sentir o impacto dessas estratégias na sua vida. E se você gostou desse vídeo, coloque nos comentários o que você teve de insight e o que você pretende trabalhar. Qual é a crença limitante que mais impede você neste momento de alcançar os seus resultados? Vamos juntos criar uma comunidade que movimenta e acredita no desenvolvimento pessoal e profissional. Te vejo no próximo vídeo.